Meu nome é Meg, tenho 16 anos e também sou bastante emocional. Quando era criança, eu nunca conseguia terminar de ler um conto de fadas. O príncipe casava com a princesa e eu prendia a respiração e lágrimas fluíam como um rio. Não posso sair em público e tenho muita vergonha. Você tem vergonha de chorar publicamente? Uma vez, tive que sair no meio de um show que meus amigos e eu estávamos esperando há 1 ano. E tudo por causa de uma música triste sobre amor infeliz. Eu chorei mais alto que o solista cantou. Meus amigos riram de mim por um longo tempo, e agora eu não vou a shows, espetáculos ou filmes tristes. Mas eu nem conseguia imaginar em que tipo de história eu estava me metendo, e tudo por causa das minhas lágrimas. Sempre fui muito fraca e débil. Fiquei muito doente quando criança. Minha mãe trabalhou em vários empregos, de modo que nem sempre havia alguém para me ajudar. Mas eu constantemente recebia remédios e vitaminas caras. Mais uma vez, tivemos sorte. Uma fundação de caridade descobriu minha saúde precária e começou a transferir dinheiro para o tratamento. Talvez eu tivesse tão emocionada porque me senti triste pelo meu pai? Eu não tinha um. Segundo minha mãe, ele nos deixou quando eu era jovem. Não me lembro dele, mas sempre sentia a falta dele e chorava constantemente. Todo mundo tem um pai e eu queria ter o meu, mas minha mãe proibiu estritamente até mesmo falar sobre ele. Tentei não pensar nele e decidi redirecionar meu amor não realizado em uma direção diferente. Eu adoro animais e há 3 anos me tornei voluntária em um abrigo de animais local. É aqui que passo a maior parte do tempo. Recentemente, eu tive que encontrar donos de um cachorro fofo, Bink. Ele era tão apegado a mim, mas minha mãe não nos deixou adotá-lo. Fiz um post em algumas redes sociais que Bink estava procurando uma casa. E alguém respondeu. Um cara chamado Greg, com cerca de 40 ou 45 anos, estava procurando um cachorro para o filho. Greg era muito gentil, mas parecia cansado e um pouco doentio. Ele imediatamente gostou de Bink. Era um candidato ideal e era interessante e gentil. Mas você nunca deve julgar um livro pela capa. Greg me perguntou sobre meu voluntariado, porque ele também amava animais. Ele era fotógrafo e há muito tempo que pensava em fazer um projeto fotográfico sobre gatos e cachorros sem teto. Ele me perguntou se eu e alguns de nossos animais de resgate gostariam de estar envolvidos. A oferta foi interessante e poderia ajudar os animais a encontrar um lar. Pensei nisso enquanto Greg me convidava para conferir algumas fotos em sua oficina. Eu não conversei com minha mãe, é claro. Ela estragaria tudo. A oficina de Greg ficava no porão. Fomos até lá para ver a foto com Bink a reboque. O trabalho de Greg foi incrível. Ele fotografou pessoas aleatórias na rua e esses foram momentos magistralmente capturados da vida cotidiana. Eu elogiei Greg, seu trabalho, mas seu telefone tocou e ele subiu para atender a ligação. O sinal era terrível no porão, disse ele. Foi então que descobri o verdadeiro Greg. Decidi explorar sua oficina e passei para um canto distante. Lá encontrei uma foto minha. Eu vi uma foto minha com minha mãe. Foi há cerca de 3 anos atrás, quando eu ainda tinha cabelos ruivos. Quando comecei a vasculhar seus papéis, encontrei 2 pastas cheias de fotos minhas com minha mãe. Era como algo saído de um filme, um com uma pessoa louca. Fiquei surpresa com o horror. Greg estava nos seguindo. Decidi que era hora de sair de lá, mas não tive a oportunidade. Greg voltou e já estava se aproximando de mim, minha garganta seca de medo. Ninguém nem sabia onde eu estava. Eu menti para minha mãe que eu ficaria até tarde no abrigo. Fiquei aterrorizada quando ele começou a se aproximar. Comecei a gritar, empurrando Greg e, do nada, Bink correu em minha defesa, mordendo a perna de Greg, o que me permitiu escapar. Uma vez em casa, comecei a chorar como nunca antes. De repente, senti uma dor selvagem nos meus olhos. Em vez de lágrimas, cristais caíram. A sensação era única, como gelo fluindo da parte de trás dos meus olhos. O que estava acontecendo? Chamei minha mãe. Ela entrou e sacudiu os cristais juntos na palma da minha mão. Ao todo, chorei 15 pedaços. Parecia que meus olhos estavam explodindo. Bum! Então, bateram à porta. Foi o Greg. Você pode imaginar? Mamãe parecia congelar no local de surpresa. Ele trouxe Bink com ele e disse que eles haviam nos seguido. Ou melhor, nos fotografado na cidade. O que ele disse a seguir me chocou profundamente. Eu sou seu pai. Eu não acreditava, mas minha mãe assentiu em silêncio. Era verdade. Na verdade, Greg não queria nos deixar. Muitos anos atrás, quando eu era jovem, ele soube que tinha uma doença rara, um metabolismo volátil de aminoácidos e função renal comprometida. Como resultado, uma quantidade anormalmente alta de aminoácido cistina se acumulou em seu corpo, que se transformou em cristais.
Foi-lhe dito que ele não duraria muito, e não querendo ser um fardo para minha mãe e eu, decidiu sair. Mas os médicos estavam errados. Greg havia aprendido a conviver com a doença e até começou a trabalhar como fotógrafo. Ele estava transferindo dinheiro para mim e para minha mãe o melhor que podia. Não havia nenhuma fundação por todos esses anos. Tinha sido meu pai. Eu segurei minhas emoções enquanto ele nos contava sua história, mas depois eu chorei com toda a minha força. Cristais saíram dos meus olhos novamente. Greg também estava chorando. Eu quase desmaiei de surpresa com o que via a seguir. Os mesmos 2 grandes cristais aparecendo em seus olhos. Nós tínhamos a mesma doença! E eu, como meu pai, apresentei sintomas em uma idade bastante adulta. Todos os meus problemas de saúde estavam num nível genético. Papai se sentiu culpado, não apenas por me dar problemas de saúde, mas também por uma doença hereditária. Mas não foi só isso. Voltei, não por acaso, mas porque os médicos me deram apenas 1 mês para viver. Acabei de encontrar meu pai e o perderia novamente quase imediatamente. Eu estava à beira das lágrimas. Mas meu pai me fez prometer que nunca mais choraria. Papai me deu Bink e me instruiu que, toda vez que você quiser chorar, Maggie, olhe para esse cachorro. Lembre-se, a vida é linda e incrível, mas curta. Então, aproveite cada momento dela. Meu pai saiu naquela mesma noite e nunca mais o vi, mas ainda mantenho minha promessa a ele e vivo todos os dias ao máximo. Então, se você chora cada filme ou música, ou sem motivo, lembre-se da minha história e não perca suas lágrimas em vão, mesmo que não sejam cristais. Por que você costuma chorar? Diga-me nos comentários abaixo e lembre-se de curtir e se inscrever no canal para obter mais conteúdo incrível!